Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre esse vídeo e dar um pouco da minha opinião também sobre o mesmo. Irei fazer um react sobre os comentários também que irão fazer aqui durante o vídeo do vídeo dos jornalistas que estão aí para falar sobre o comportamento da presidente do Palmeiras e também do Paulo Nobre. Bom, virando a página no bate-pronto desta sexta-feira, vamos falar do Palmeiras. Tema bastante discutido por aqui. A Leila Pereira concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre vários assuntos. A gente trouxe ontem aqui no programa e tornou-se alvo de novas críticas da torcida. Os 26 conselheiros que foram retalhados por Leila Pereira com a perda do direito de ingresso para os jogos do Palmeiras contra o Boca Juniors e também contra o Goiás no Allianz Parque, se manifestaram após a entrevista da presidente concedida na última quarta-feira. Está aqui na pauta essa informação. Em documento obtido pela coluna do UOL, eles fizeram críticas às respostas da mandatária na coletiva e avisaram: nós não nos curvaremos aos caprichos, vontades, ameaças e ofensas daquela que tem o dever de prestar contas. Aqui algumas das críticas, dos conselheiros de oposição dentro do Palmeiras. Eles formam um grupo que enviou questionamentos ao Conselho e ao COF por conta do conflito de interesses do avião comprado pela dirigente para uso da delegação do Palmeiras. Paulo Nobre se manifestou nas últimas horas e divulgou uma carta aberta para a atual presidente do Verdão. Paulo Nobre renunciou ao cargo de conselheiro vitalício do Palmeiras, ao qual teria direito pela condição de ex-presidente, e diz que o fez para não precisar conviver com pessoas como Leila Pereira e os seus aliados. A nota que ele publicou é gigantesca, né? Muito extensa a carta aberta do Paulo Nobre, então a gente pegou alguns trechos dessa carta aberta e nós vamos, a partir de agora, exibir para você aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Tá aí. Quando chega ao ponto de um ex-presidente como Paulo Nobre, que representa muito para a gente, Paulo Nobre ele foi um cara que, em palavras assim, a gente não vai conseguir nem dizer realmente quem ele é. Porque o cara ele é um torcedor do Palmeiras, ele desde criança torce pelo Palmeiras, ele pilota carros, ele fazia algumas corridas e na corrida ele usava os símbolos do Palmeiras, etc e tal, né? E ele não recebia por isso, ele exibia a marca do Palmeiras. É um cara que ele tem uma condição de vida muito boa, é um cara milionário, todos já sabem. E ele teve um sonho de um dia ser dirigente, conseguiu ser dirigente. E no pior momento do Palmeiras ele meteu a cara, conseguiu se tornar presidente do clube, ergueu o clube, passou a dar orgulho mais aos torcedores do Palmeiras, numa época bem complicada pra gente. Uma época que a gente vinha de rebaixamentos, vinha sofrendo bastante, a gente estava sem um estádio para poder jogar. O Allianz era a sua arena palestra antes, estava em construção. E como estava em construção, o Palmeiras tinha que alugar alguns campos de futebol para jogar e nisso aí a gente ficava longe da torcida, não estava próximo. O torcedor já tem um hábito de ir um tipo Palestra Itália e a torcida ia em massa, sempre lutou, sempre fez barulho, sempre torceu. Aí acontece que a gente ficou sem estádio, a gente estava sem dinheiro, uma fase muito ruim, era uma saída bem complicada da era Parmalat, veio o rebaixamento, veio o segundo rebaixamento, uma época bem sofrida para o torcedor, mas assim, a gente sempre torceu, a gente sempre teve firme com o time, mas a gente não sentia aquele orgulho de chegar eu sou palmeirense, gritar numa multidão, era complicado. Não, sou palmeirense e tal, beleza. Mas aí, tipo, vem Paulo Nobre e dá aquela força, aquele orgulho pra gente. Conseguiu se tornar presidente, conseguiu patrocínio bom, ele tirou dinheiro do próprio bolso para patrocinar o clube ficou devendo, e assim que ele saiu, acabou pagando as dívidas, demorou um pouco, mas pagou a dívida que tinha com ele, que é muito justo.
Ele envolveu o patrimônio pessoal dele para o clube, assim, para ajudar, para fortalecer e estar entre os grandes. Tornou um dos maiores clubes do país, não foi do nada, foi um desses cara, um cara desses aí que a gente tem orgulho de dizer que teve como presidente foi Paulo Nobre. Começou com Beluso. Beluso não fez contratações, não fez muita loucura, mas conseguiu reestruturar um pouco ali e depois Paulo Nobre entrou. Mas aí tinha as dívidas. O mesmo conseguiu quitar algumas, trouxe alguns reforços e acabou que a gente conseguiu ganhar um nome, né? E vem essa presidente aí, no, entrou como patrocinadora do clube, foi uma coisa boa. Depois o Paulo Nobre viu que não era aquilo, que essa mulher ela é muito arrogante, é muito prepotente. Ela se sente, onde ela chega, ela acha que é dona de tudo. Como ela chegou no Palmeiras, ela acha que o Palmeiras existe depois de 2015. Isso não é verdade, todo mundo sabe, tem um passado. O Palmeiras tem uma história muito grande, uma história vitoriosa, bonita, de história de campeão. O Palmeiras é o maior campeão nacional e Leila Pereira nem existia, ninguém sabe quem é essa mulher aí. Mas vamos para o vídeo e alguns comentários serão feitos durante. Paulo Nobre, Vossa Senhoria e todos os palmeirenses sabem que me recolhi ao papel de simples torcedor depois de renunciar ao cargo de conselheiro vitalício da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2018 para não ter que conviver mais com pessoas como a senhora e a sua turma. Em silêncio, nestes 6 anos e meio, desde que eu deixei o cargo de presidente, a maior honraria e o maior desafio da minha vida verti lágrimas de alegria e sofrimento com os títulos conquistados e as duras derrotas em campo. Mas ontem, ao ver a sua infeliz entrevista coletiva, senhora presidente, Vossa Senhoria me fez chorar, de indignação, de nojo e de raiva, por ver o Palestra ser humilhado em rede nacional por uma dirigente sem noção que não tem a ideia do que é ser palmeirense. Ontem, o Palmeiras sofreu um enorme ataque de quem tem o dever moral e de ofício de defendê-lo. Não sei se a senhora alcança isso. Provavelmente não. Sua arrogância e soberba culminaram na tentativa de reescrever os fatos, falando que só não fomos rebaixados em 2014 por ajuda de outro clube. Não me surpreende esta sua fala, já que a senhora não conhece mesmo quase nada das nossas dores e glórias, uma vez que descobriu que o Palmeiras existe há menos de 10 anos. Em vários outros momentos de sua ainda inexpressiva gestão como presidente, o sentimento que a senhora gerou em mim e na família palmeirense foi apenas o de vergonha alheia. Mas ontem a senhora passou de todos os limites, senhora presidente. E tenho certeza de que o sentimento que gerou em mim e em milhões de pessoas foi de asco e revolta mesmo. O Palmeiras não foi fundado em 2015. Dizer que antes da senhora e das suas empresas aqui chegarem, vivíamos apenas de sofrimento, fala muito mais sobre a sua ignorância rotineira do que sobre a nossa trajetória. Ao contrário do que a senhora quer fazer crer, a história de luta e conquistas desta família não começou quando as suas empresas passaram a ser patrocinadora da paixão de milhões de pessoas, coletividade da qual a senhora não faz parte. O seu dinheiro pode comprar muita coisa, mas a senhora nunca será uma de nós de verdade. Tenha o mínimo de decoro e decência, senhora presidente. Respeite a sociedade esportiva que lhe tirou do anonimato. Honre e respeite o privilégio de ter em suas mãos o poder de representar este clube centenário, que é a razão de viver de milhões de pessoas. De tanto ser chamada de Dona Leila Pereira, a senhora deve ter achado em seus devaneios que agora é a dona do Palmeiras, algo que não é, e se Deus quiser jamais será. Curioso notar que não foi a dor do palmeirense com a eliminação da Libertadores em casa há uma semana que lhe fez vociferar. Foram pichações às lojas da sua empresa que te tiraram do costumeiro e cômodo sumiço em tempos de derrotas. O que mexeu com os seus brios foi a ameaça à sua verdadeira e maior paixão, a Sociedade Anônima Crefisa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Avante Palestra sempre. Cara, eu concordo plenamente. Tudo que ele falou, não tiro um ponto nem uma vírgula. Eu até acrescentaria que essa mulher ela se sente dona do Palmeiras. Nenhuma pessoa é dona do clube. O clube é uma instituição.
A instituição ela é dos torcedores, aqueles que apoiam, aqueles que, debaixo de sol e chuva, assistem os jogos, aqueles que alguns perderam a vida, outros se machucaram, uma trajetória muito difícil, não é de hoje. Isso vem de há mais de 100 anos. O clube tem 109 anos. Não é uma pessoa que chegou ontem que quer dizer que quer ser dona do clube. Qualquer clube que seja, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos, qualquer clube que seja, o clube ele não é de ninguém. O Palmeiras, não, mesmo que fosse uma SAF, uma SAF é alguém que vai lá e compra, o clube usa ele para fazer investimento, o cara vai ter lucro, mas ainda continua tendo torcedores. Se deixar de existir o torcedor, o clube deixa de existir, não tem um propósito. E o que Paulo Nobre diz, cara, é muito nobre mesmo, como o próprio nome dele assim o diz. É um clube que teve diversas dificuldades, teve anos de ouro, teve anos de tristeza, anos de glórias. E hoje em dia a gente vê essa mulher aí, cara, eu nunca fui com a cara dela, eu nunca gostei dela. A gente soa muito falso tudo que ela fala. E ela subiu a cabeça, ela queria, quando eu percebi que ela queria se tornar conselheira, etc e tal, tem um certo período de tempo para se tornar conselheira, eles mudaram estatutos, ela se tornou conselheira, depois ela falou que ia virar presidente, tudo. Paulo Nobre já sabia, já entendia que essa mulher era. Vamos fazer uma análise. Quem era a Leila Pereira antes do Palmeiras? Ninguém sabia quem era essa mulher, ela não existia por um mundo. O Palmeiras ele está no âmbito, ele tem um patamar internacional. Muita gente conhece o Palmeiras, mas ninguém conhece a Crefisa. A Crefisa passou a ser conhecida depois que ela patrocinou o Palmeiras. A gente entende que existe uma parceria. Ela patrocinou o Palmeiras, ela trouxe, injetou dinheiro, mas é um investimento. Ela não deu dinheiro. O dinheiro ela não chegou e deu, tome Palmeiras e saiu de cena. Não, é uma parceria. Ela colocou o nome, é justo a empresa crescer, é nada mais justo que isso. Ela emprestou o nome dela, ela colocou dinheiro e o nome dela foi usado pelo Palmeiras. Está estampado na camisa. A FAN tinha 1.000 alunos quando ela começou a patrocinar o Palmeiras. Aí de repente, com menos de um ano, tinha 12.000 alunos. Dá para entender mais ou menos como que é. E não é bem assim como ela pensa, né? Chegar e falar certas bobagens, abobrinhas que ela fala, ela cagou, na verdade. Ela não devia ter feito isso, ela não devia. Eu acho que nenhum patrocinador tinha que presidir o clube, porque é algo insustentável isso aí. Algo sem noção. O, o Palmeiras, ele deveria ter um presidente que fosse torcedor, mas um bom gestor também, como foi o Paulo Nobre. Como todos os clubes deveriam ter. Ninguém torce que um clube quebre e seja destruído seu patrimônio e deixe de existir. A gente tem rivalidade com os clubes, mas torce que os clubes estejam lá sempre disputando pra gente disputar. Valoriza mais quando a gente é campeão, quando tem um clube forte. Ganhar um título em cima do Flamengo é uma maravilha, porque sabe que é um clube que está reestruturado. A gente foi campeão em cima do Água Santa. Só que a gente vê que é um time pequeno, não tem torcedor, você não tem nem ninguém pra zoar. Se a gente perdesse, aí a gente ia ser zoado, porque aí todo mundo era secador, ia ser do contra, e foi lá e ia zoar, mas uma mulher dessa como presidente foi a pior coisa que eu já vi existir. Não por ela ser mulher. Ela poderia ser mulher, mas ela estaria fazendo um bom trabalho, mas ela não está fazendo um péssimo trabalho, não por ela ser mulher, mas pela pessoa que ela é. Uma pessoa totalmente arrogante, prepotente, soberba, como diz o Paulo Nobre. Eu acho que ela deveria, cara, renunciar, sei lá, ou no próximo não se candidatar mais, devia sair de vez. Eu não conheço um torcedor que fale bem dessa mulher. Ela deveria pegar as coisas dela e sair, pegar a bolsa, cara dela e sair do clube, deixar espaço para outro, para alguém que é torcedor. A gente é como o clube é como um filho, um irmão ou um pai. Por mais que ele esteja mal, que esteja errado, a gente fala mal entre nós ali. Mas quando alguém de fora vem e fala,
é um absurdo. Deixa externar isso aí que nem ela fez. Ela falou um monte de coisas, nada a ver, um monte de abobrinha, mas vou deixar o vídeo aí pra vocês terem sua opinião. Aí, portanto, a carta aberta do Paulo Nobre, muito extensa, e você pode acompanhar nas redes sociais. Ele divulgou nas redes sociais dele essa carta aberta, falando das palavras e da entrevista coletiva que concedeu à presidente Leila Pereira. O Paulo Nobre, a gente sabe, é uma figura vista com muito carinho pela torcida palmeirense. Ele tem esse lado torcedor, que a gente sabe, que a gente conhece. Na visão do torcedor, Piperno, Mauro, Vampeta, Bruno Prado, ele conseguiu transmitir o que de fato o palmeirense sentiu com as falas da Leila Pereira? A gente está aqui acompanhando, né, essa carta aberta. A gente acabou de ler aqui uma parte da carta aberta do presidente Paulo Nobre. Fábio Piperno, falando sobre esse assunto, será que ele conseguiu transmitir aquilo que o palmeirense sentiu com a fala da Leila? A Leila, ela concedeu uma das piores entrevistas que um presidente do Palmeiras já foi capaz de oferecer em todos os tempos. Aliás, ela me lembrou um pouco a famosa autoentrevista lá do dirigente Salvador, Hugo Palaia, né, que em 2006 ele falou: olha, é o seguinte, eu estou aqui para dar uma entrevista para vocês, mas vocês não vão me perguntar nada, porque eu já trouxe todas as respostas aqui para as perguntas que eu tenho certeza que vocês vão querer fazer. Então ele respondia e perguntava para ele mesmo, né? Foi um episódio realmente chocante naquele momento, tal, e que entrou para o folclore das coisas erradas que um cartola pode fazer. A Leila beirou isso aí. E por que ela beirou isso aí? Por vários motivos. Primeiro, porque a Leila é uma dirigente que tem lá como traço característica alguma soberba. Segundo, a Leila provavelmente tem uma legião de puxa-sacos, não de gente, não de conselheiros lúcidos para falar a verdade para ela às vezes, para alertá-la de que ela está errada, de que ela está cometendo equívocos, de que ela está se comunicando mal, às vezes se comunicando excessivamente via o esgoto das redes. Então, ela tem que ser mais contida nisso e provavelmente em momento algum alguém pediu para ela segurar um pouco a onda. Realmente, essa mulher, ela parece ser uma criança mimada. Ela casou com o Roberto, acho que é Delamarque, o nome dele. Ele é empresário, o cara bilionário. E ela fez um bom trabalho, claro, construindo as empresas e gerindo ela assim mesmo. Teve um bom trabalho disso aí, não tenho o que falar, como empresária, mas não deixa de ser uma pessoa que foi mimada, teve tudo ao seu alcance e sempre mandou, nunca foi de ouvir ninguém. Isso é certeza, é característico dela. Não tem muito o que falar. Para ela ter um monte de puxa-saco e baba-ovo do lado, só já diz tudo que ela é. Dito isso, é o seguinte, ela foi extremamente inábil, inoportuna no uso das palavras. E principalmente quando ela traz para o meio dessa confusão e das críticas um dirigente que é extremamente popular entre os palmeirenses e estava quieto. O que o Paulo Nobre vinha fazendo, vinha falando? Nada. Ele mesmo. Ele chegou a sair do Conselho do Palmeiras, como ele disse na carta, e vive lá correndo de rally, sei lá, andando de carro, fazendo aí os hobbies dele, tem todo o direito de fazer isso, é também um milionário, que seja muito feliz e tal, e ele que foi um presidente muito bem sucedido à frente do Palmeiras, também acabou em algum momento isolando os bandos organizados, ganhou títulos, restaurou, recuperou as finanças do clube. Ele assume no momento em que o Palmeiras não tinha garantido nem o ingresso do dinheiro de TV. Naquele primeiro ano de gestão dele, o Palmeiras só receberia 25% da cota de TV, porque os outros 75% já tinham sido adiantados. O clube vivia uma situação caótica, quase caiu de novo em 2014, é verdade. Mas ele é o cara que lidera essa recuperação, esse resgate do clube. Depois ganhou campeonatos e passou no imaginário do torcedor ser aquele dirigente exemplar. E de fato ele é muito popular. Então o que a Leila faz? Ela está lá, resolve falar, falou
algumas coisas importantes, falou também uma série de bobagens, mas fundamentalmente ela traz para o interior da discussão um dirigente popular que estava quieto. Então, é óbvio que agora está apanhando, tomando broncas merecidamente. Se ela deu ou não ingresso lá para a turma lá da carteirinha, para os parasitas da carteirinha, que são os conselheiros, e essa turma só atrapalha qualquer clube, isso também não me interessa muito. O fato é que, tomando atitudes como essa, nessa entrevista desastrada, ela, inclusive, ofusca os muitos aspectos positivos da gestão dela, principalmente na questão do extremo cuidado ao lidar com as finanças do clube. E isso é um mérito que ela tem. Goste ou não da personalidade dela, o fato é que o Palmeiras deixou de ser um clube perdulário. E isso é uma virtude, não Palmeiras, mas para qualquer clube de futebol. Só que nem se discute mais isso. A gente discute hoje, as redes sociais, os críticos e tal, esse monte de bobagens que ela acaba falando. Então ela precisa ser mais contida e principalmente se cercar de assessores melhores. Assessores e não puxa-sacos. Gente capaz de adverti-la no momento em que ela está subindo o tom de uma forma absolutamente inoportuna. Ela perdeu a chance de ficar calada. Somente isso. Sobre essa carta aberta do Paulo Nobre e a entrevista da Leila Pereira, Mauro César, queria a sua opinião sobre esse momento do Palmeiras e essa rota de colisão aí da Leila Pereira com a torcida do Palmeiras. Queria saber a sua opinião, Mauro César. Eu acho que ela foi muito infeliz, né? Especialmente quando ela faz referências ao Palmeiras num tom como se o clube fosse dependente do patrocínio de suas empresas. Eu acho que não, acho que se ela amanhã retirar o patrocínio, o Palmeiras vai arrumar outros patrocinadores. Vão pagar a mesma coisa, pouco mais, pouco menos, mas mesmo que tenha uma queda de receita, ela não vai ser tão significativa, porque a publicidade no uniforme não é a principal fonte de receita do clube. E o clube tem potencial para mais do que isso, porque tem uma torcida grande, é um clube que é vencedor nos últimos anos, está situado no mercado mais rico do país. Então, o Palmeiras tem o estádio que gera receita, tem o sócio-torcedor, tem venda de jogador, tem dinheiro da televisão, enfim, tem royalties pela marca, fornecedor de material esportivo, enfim, são várias fontes de receita e uma delas é a publicidade na camisa. Se vai ganhar igual, mais ou menos, há algum tempo, era claramente os valores eram bem mais altos do que o praticado pelo mercado, né? Você percebia que o Palmeiras recebia mais do que todo mundo e era muito claro isso. Hoje já não se sabe, hoje é bem discutível esse aspecto. Acho que só se o Palmeiras amanhã trocar de patrocínio ou romper-se com as empresas dela e fosse ao mercado, a gente ia ter uma noção de qual é esse potencial. Mas certamente não seria um grande problema se o clube for bem gerido, claro. Você passa, claro, sempre por uma boa gestão. E, assim, o Paulo Nobre, que foi o cara que fez a reestruturação do clube, isso foi antes da chegada da Crefisa. A Crefisa entra em 2015, inicialmente com um patrocínio menor, que vai crescendo com o passar do tempo. E muito antes da Crefisa chegar, o clube já estava num processo de reestruturação. Correu um sério risco de rebaixamento em 2014, é verdade, justamente porque passava ainda por essa fase. E a partir de 2015 começam contratações mais pesadas. O próprio Dudu, que foi a primeira grande contratação, foi em 2015. E a partir daí o Palmeiras passa a formar time mais forte, passa a revelar os jogadores, o que não fazia com muita frequência no passado, também não foi na gestão dela que isso se desenvolveu. Então, eu acho que ela acabou colocando de uma maneira que, para muitos torcedores do Palmeiras, soou como se o clube fosse dependente dela, como se ela tivesse o oxigênio, que se ela retirar, o Palmeiras... É 15% das receitas, Mauro. O patrocínio, né? Pedro deu. Ontem a gente trouxe aqui, até o Rodrigo Capello, que faz análise do balanço financeiro das equipes, o valor do patrocínio das empresas da Leila Pereira representam menos de 15% do faturamento do Palmeiras. E esses 15% poderiam ser cobertos por outras empresas, se porventura saíssem as empresas dela. Até porque hoje tem uma espécie de exclusividade, né? O uniforme do Palmeiras só tem as empresas dela como patrocinadores. Se você passa a não ter essa exclusividade, digamos assim, você passa a poder negociar com várias outras empresas e pode até conseguir um valor maior. O próximo, enfim. O fato é, mesmo que caísse um pouco, não é isso que vai mudar o patamar do clube, evidentemente. Então, eu não entendo que o Palmeiras seja dependente do seu patrocinador, não. Eu acho que é diferente. Até muitas vezes falava-se isso na época que o Atlético Mineiro estava aí para ganhar os campeonatos, que ganhou, né, a Copa do Brasil e o Brasileiro, no ano retrasado. E aí muito se falava, não, porque o Palmeiras é igual. Não, não é igual. O Atlético é sim dependente dos seus benfeitores. Isso está mais do que provado. O Palmeiras tem condições de andar com as próprias pernas, mesmo sem um mecenato ou coisa parecida. Ele tem condições.
Eu acho que são clubes de patamares bem diferentes, não dá para comparar. Torcida maior, mercado com maior poder aquisitivo, são clubes de níveis diferentes. O Atlético pode ser um grande clube, mas o Palmeiras é maior. Tem mais torcida mais espalhada pelo Brasil, tem uma série de situações aí. Então, acho que não dá para comparar, não. E é um clube mais assim, autossustentável, digamos, né? Então, acho que isso tudo deixou o pessoal irritado. E como o Piperno falou, ela tirou da toca um cara que estava quieto, que é um adversário político, eles são adversários políticos, reconhecidamente, né? Que estava lá dele. E, de repente, botou a cara para fora. E pode ser que ele resolva falar mais vezes. E se ele falar, certamente vai atrair muito mais gente. Até por uma razão muito simples. O aspecto emocional. Ela tocou num ponto muito na emoção do torcedor. Isso é o que mais mexe com o torcedor. Você tenta, de alguma forma, colocar o clube de uma maneira que... como se diminuísse, né, de alguma maneira. Mas... sabe como não foi rebaixado? Exato. Então, isso se eu sair, será que não pode ser um coadjuvante dela? E aí vem uma situação que é muito clara, que é a diferença da trajetória dos dois dentro do clube. O Paulo Nobre, os dois são pessoas muito ricas, têm muito dinheiro. Mas o Paulo Nobre, ele era um garoto da arquibancada, da torcida organizada. A Mancha Verde, ela foi fundada a partir da fusão de algumas torcidas organizadas. Ele pertencia a uma delas. Tem até foto dele. Inferno Verde, ele participava quando era adolescente. Então, ele cresceu na arquibancada do Palmeiras. Ele é palmeirense desde pequeno. A Leila não, ela entrou no Palmeiras depois por intermédio do seu marido, que é um palmeirense, que resolveu, muito rico, né, que resolveu, em dado momento, ajudar o clube de alguma forma, patrocinando o clube. Essa é a história. E resolveu entrar no clube, entrou no clube, depois ela se envolve na política do clube e vira presidente, conselheira, depois presidente. Então, são trajetórias diferentes. E imagino eu que o Paulo Nobre tenha muito mais a capacidade de captar o sentimento do torcedor do que ela. Né? Até porque ele deve sentir a mesma coisa que o torcedor, porque ele é palmeirense desde pequeno. Então, são trajetórias diferentes. Né? E acho que os questionamentos feitos ao longo do ano pelos torcedores com relação a contratações, eles se mostraram pertinentes. O Palmeiras apostou que poderia ser competitivo, perdendo 2 jogadores titulares importantes, Danilo e Scarpa, um chegando a ser convocado para a seleção, o outro, líder de assistência do brasileiro quase todos os anos, desde os tempos do Fluminense, e não foi buscar ninguém. Apostou que dava para se virar com aqueles jogadores ali. E o tempo mostrou que não. Deu para o Campeonato Paulista, mas nas outras competições o Palmeiras não conseguiu. O Palmeiras está longe do líder do campeonato. O Palmeiras foi eliminado da Copa. Foi eliminado nos pênaltis, mas vem jogando mal. O time está jogando mal. O time faz poucos gols. O time produz muito pouco. Né? E aí passa por ela e passa por todos que com ela trabalham. Pelo diretor de futebol, pela comissão técnica, que participa ativamente, me parece, ali de todas as decisões sobre contratações. A única contratação de maior peso foi o Arthur, mas é uma outra função. Era uma outra carência do elenco que tentaram de alguma forma cobrir. Mas teve baixas significativas no time titular. Agora, o Palmeiras tem dinheiro para investir? Imagino que deve ter, porque vendeu o Danilo, vendeu o Hendrick, vendeu outros garotos aí. Entrou bastante dinheiro. Talvez pudesse fazer mais investimentos no time. Essa é a queixa que faz os torcedores. Não é que o clube tenha que sair dos trilhos e gastar mais do carro, não. Mas talvez pudesse fazer investimentos um pouco maiores para ter colocado jogadores de um determinado nível para equilibrar um pouco, compensar minimamente as saídas daqueles que foram embora. E não é Richard Rios, é esse tipo de jogador que vai compensar. Isso aí é para compor elenco. O jogador, se fosse tão bom assim, não seria tão barato, né? Seria um jogador caro, estaria na seleção do país dele, tudo, estaria se destacando e tal. E também não é com Atuesta, entendeu? Com Tabata, que já foi embora. Tem várias contratações aí que foram tiros no pé. Os caras erraram. Acertaram com o Murilo, né? Mas erraram com alguns outros jogadores que não foram boas contratações comprovadamente. Então o torcedor, acho que ele tem o direito de ficar. E o torcedor do Palmeiras reclama muito disso, desde o começo do ano. Desde o início do ano, que são duas coisas distintas. Uma é o torcedor maluco que reclama do clube que no contrato o clube não tem condição nenhuma. Esse tá pensando o quê? Não tem dinheiro, cara. Você tem que se conformar. Né? Por exemplo, quando o Corinthians é cobrado, que eles contratam a si mesmo, né? Essa que é a coisa, né? Mas se o torcedor cobra do dirigente falar assim, não vou contratar porque eu não tenho dinheiro, cara, o dirigente está certo. Mas no caso do Palmeiras, cabe uma discussão aí. Porque me parece que o clube tem potencial para fazer investimentos maiores que não quis fazer, ou não conseguiu fazer. Ela disse que tentou algumas contratações. E outra coisa muito ruim é essa coisa de fazer uma coletiva convidando alguns jornalistas, né? Já começou mal aí, né? Você tem que abrir para todos os grandes veículos e todos os repórteres que cobrem o dia a dia. Bom, gerir um clube não é só a parte financeira.
ela é a mais importante, mas você perde um jogador, você tem que contratar outro para pôr no lugar que não tenha uma distância tão grande de qualidade, de performance. Mas chegar a esse ponto dela não contratar ninguém e a torcida cobra, a torcida tá coberta de razão, 100% de razão. A gente tem uma base muito boa, muito forte, é a melhor do Brasil, isso aí é indiscutível, pelos campeonatos que vem ganhando e pelo número de jogadores que vem sendo revelados, mas isso aí não é o suficiente. Você revela, você vende, então é uma outra forma de investimento. Mas tantos clubes que nem ele relatou o próprio Corinthians aí que contrata um monte de jogadores. E são muitos jogadores bons que contrataram e acabaram que um certo clube deles não pode ter dado certo no campeonato, não ter conquistado nada, mas a gente vê jogadores que tem potencial. E o Palmeiras não conseguiu contratar ninguém. Contratou o Arthur, mas foi um imbróglio. Contratou, que nem ele falou, o Richard Rios. Mas, pô, poderia ter contratado um jogador que fosse forte. Ou seja, eles são incompetentes até para contratar jogador. Tem dinheiro, tem. Qual o jogador que não quer jogar no Palmeiras? A maioria quer jogar, porque sabe que é um clube estruturado, tem dinheiro, tem uma estrutura muito boa. E aí acontece que não vem ninguém, pô. É muito estranho. Isso aí é complicado. Isso aí. Os dirigentes não cobram, estão lá um monte de conselheiros que não fazem nada, tudo comendo na mão dela. Isso é uma mulher mimada. Até nisso, para fazer uma entrevista, fazer uma coletiva de imprensa, ela escolhe a dedo quem é que vai. Só que é pessoas que ficam elogiando ele e não criticando. Ela é digna de crítica, de elogios alguns, mas ela já pegou tudo pronto. Era para o foguete subir mais e mais, mas em compensação ela consegue destruir aquilo que ela já pegou, pronto. Um monte de jogador foi embora, não adianta nem falar sobre isso, é muita sacanagem. Essa mulher aí, ela tem que sair o mais rápido. A gente torcer para que chegue logo o final do mandato dela e ela saia o mais rápido possível, porque só tá fazendo papelão no time. Aí não dá, é inadmissível. É o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like aí, ative o sininho. Vamos dar uma força aí, o canal tá começando e vamos avante palestra.